Parece estranho, mas, às vezes, comer com muita frequência é justamente o que faz seu corpo ficar mais cansado, sentir mais fome e ter mais dificuldade para emagrecer. Não porque a comida seja ruim, nem necessariamente porque lhe falte força de vontade, mas porque seu corpo pode estar preso em um modo em que só sabe queimar açúcar em vez de gordura. A cada poucas horas, ao receber mais alimento, o corpo não precisa recorrer às reservas de energia e, com o tempo, acaba esquecendo como usar a gordura para produzir energia por conta própria. A maioria de nós pensa que, se está com fome, precisa comer, se está cansado, precisa se alimentar de novo. Mas poucos percebem que comer o dia inteiro, sem parar, pode fazer o corpo perder a capacidade de alternar entre diferentes fontes de combustível. Neste vídeo, vou te ajudar a entender por que você sente tanta vontade de comer, quando o corpo realmente começa a queimar gordura e o que pode te ajudar a recuperar o controle da sua própria energia. Parte 1. Comer o dia inteiro está fazendo seu corpo ficar viciado em queimar açúcar? Eu costumava pensar que meu corpo estava sem energia, até perceber que ele apenas tinha se acostumado a ser alimentado o tempo todo. E isso é algo que muita gente não percebe. Nosso corpo tem, na verdade, duas principais fontes de combustível. A primeira é a glicose vinda dos alimentos que acabamos de consumir. E a segunda é a gordura armazenada, que o corpo guarda para usar quando necessário. Parece um sistema muito inteligente, mas o problema é que, se passamos o dia inteiro comendo sem parar café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, um petisco à tarde, jantar e ainda algo à noite, o corpo praticamente não tem chance de mudar para essa segunda fonte de energia. A razão está na insulina. Toda vez que você come, especialmente doces ou carboidratos, a insulina sobe para lidar com o açúcar no sangue. E quando ela fica subindo e descendo o dia inteiro, o corpo continua escolhendo o caminho mais fácil: queimar glicose primeiro. Ele não precisa abrir as reservas de gordura, porque sempre há energia nova chegando. Isso pode parecer normal, mas a consequência é que o corpo começa, aos poucos, a ficar viciado em queimar açúcar. Você sente fome mais rápido, perde energia mais rápido, tem mais vontade de comer e acha que está sem energia. Mas, na verdade, muitas vezes, você não está com fome de verdade, está apenas sentindo a queda de energia depois de um pico de açúcar no sangue anterior. Foi aí que eu entendi algo muito importante. O problema não é simplesmente comer menos de imediato, mas dar ao corpo um intervalo longo o suficiente para que ele reaprenda a trocar de combustível. Quando ele deixa de receber comida o tempo todo, começa a lembrar que ainda tem uma enorme reserva de energia guardada, a gordura. E é por isso que alguns estudos mostram que o corpo precisa de um período suficientemente longo sem comer, para que a oxidação de gordura, a capacidade de queimar gordura, aumente de forma mais evidente. Talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez você apenas ainda não tenha dado ao seu corpo a chance de mudar de modo. Parte 2. Sua fome pode não ser fome de verdade. Pode ser seu corpo pedindo açúcar. Existe uma verdade que me surpreendeu. Muitas vezes eu achava que estava com fome, mas, na realidade, meu corpo só estava pedindo glicose. E quando entendi isso, percebi que nem toda fome é igual. A fome de verdade costuma chegar devagar. Você sente o estômago ficando vazio aos poucos, a energia diminuindo gradualmente, uma sensação leve, sem desespero. Mas a vontade de comer é bem diferente. Ela surge de repente. Você deseja exatamente um alimento específico, fica irritado, inquieto, desconfortável e com a sensação de que precisa comer imediatamente. Muita gente acha que isso é fome, mas na verdade pode ser apenas uma oscilação no açúcar do sangue. Quando comemos o dia inteiro, a insulina sobe e desce o tempo todo, e a glicose no sangue também oscila junto. E são justamente esses picos de insulina e essas variações de açúcar no sangue que podem bagunçar os sinais de fome. Hormônios ligados ao apetite, como a grelina, começam a reagir por hábito, fazendo o corpo enviar sinais muito fortes mesmo quando você não está realmente sem energia. É por isso que,
Às vezes, mesmo tendo comido há apenas 2 horas, você ainda se sente inquieto, querendo procurar alguma coisa para colocar na boca. Você acha que está com fome, mas, na realidade, seu corpo só está acostumado a receber comida o tempo todo. O que eu aprendi foi isto: nem toda vontade de comer precisa ser atendida imediatamente. Às vezes, basta prolongar um pouco mais o intervalo entre as refeições, sentar por uns minutos e observar essa sensação, porque muitos desejos vêm como uma onda e depois passam sozinhos. E aqui está a perspectiva que mudou completamente minha visão. Nem toda fome precisa ser resolvida com comida. Há momentos em que o corpo não precisa realmente de energia, ele só está pedindo de volta um hábito ao qual se acostumou. Da próxima ser, não corra direto para a geladeira. Pergunte a si mesmo: estou realmente com fome ou só estou com vontade de comer? Parte 3. Quando o corpo começa a aprender a queimar gordura. O corpo não ativa o modo de queimar gordura imediatamente só porque você pulou uma refeição. Ele precisa de um período de transição. E esse é justamente o ponto que muita gente nunca chega a experimentar, porque acaba comendo de novo antes que o corpo tenha tempo de mudar de combustível. Nas primeiras 0 a 4 horas após uma refeição, o corpo ainda está em um estado de energia recém-abastecida. Ele prioriza o uso da glicose vinda dos alimentos. Nesse momento, a insulina ainda está ativa, ajudando a levar o açúcar para dentro das células. Em outras palavras, o corpo não tem motivo para recorrer às reservas de gordura. Entre 4 e 12 horas, o corpo começa a usar mais do glicogênio armazenado no fígado e nos músculos. É como uma bateria de reserva mais próxima. Você pode começar a sentir um pouco de fome, um leve vazio no estômago, mas, na realidade, o corpo ainda tem energia disponível para usar. Depois de cerca de 12 horas, se você ainda não comeu, novamente, a insulina começa a cair de forma mais evidente, o glicogênio do fígado vai diminuindo e o corpo começa a entrar no que se chama de metabolic switch, a transição de uma dependência da glicose para um aumento no uso da gordura. Quanto mais esse processo avança, maior se torna a oxidação de gordura, e os corpos cetônicos podem começar a aparecer como uma fonte alternativa de energia para o cérebro e para o corpo. O triste é que muitas pessoas nunca chegaram a sentir de verdade esse estado. Não porque o corpo delas não seja capaz, mas porque elas comem cedo demais. Sentem um pouco de fome e já fazem um lanche. O humor cai um pouco e já pedem algo doce. Sentem tédio e procuram alguma coisa para mastigar. O corpo nem teve tempo de aprender a queimar gordura e já recebeu uma nova dose de glicose. Por isso, a solução não precisa ser extrema. Você pode começar de forma simples, aumentar o intervalo entre as refeições, experimentar um jejum noturno natural jantando mais cedo e reduzir aqueles lanches automáticos e sem necessidade. Você não precisa forçar seu corpo a sofrer. Mas, se quer que ele aprenda a queimar gordura, precisa dar a ele tempo suficiente para se lembrar de que já sabe fazer isso. Parte 4. Emagrecer não é apenas comer menos. É ensinar o corpo a ser flexível. Foi aqui que eu entendi algo importante. O problema não é apenas calorias, mas a capacidade do corpo de mudar de combustível. Um corpo metabolicamente flexível é aquele que, quando você come, usa bem a glicose. E quando você não come, muda com tranquilidade para usar gordura. Isso é o que chamamos de flexibilidade metabólica. Mas o corpo moderno está preso em um ritmo muito diferente. Café da manhã, café com leite, lanche no meio da manhã, almoço, bebida doce à tarde, jantar e depois mais alguma coisa à noite. Essa cultura dos lanches faz o corpo ficar sempre esperando uma nova dose de glicose, em vez de aprender a recorrer às reservas de gordura. Quando o corpo perde essa capacidade de mudar de combustível, você começa a sentir fome mais rápido, cansaço mais rápido, mais desejos por comida, alterações de humor e uma enorme dificuldade para perder gordura. Não porque você seja fraco, mas porque o corpo se acostumou a entrar em pânico sempre que não recebe comida nova. Por isso, talvez o objetivo não seja simplesmente comer menos de forma sofrida. O verdadeiro objetivo é fazer com que o corpo deixe de
de entrar em pânico quando não há comida disponível. Você pode começar criando intervalos entre as refeições, consumindo proteína suficiente para aumentar a saciedade, melhorando o sono, reduzindo os lanches automáticos e, se fizer sentido para você, experimentando uma atividade leve antes da primeira refeição do dia. Quando o corpo reaprende a usar glicose quando precisa e gordura quando não está comendo, você deixa de ser controlado pelos desejos a cada poucas horas. Sim, é nesse momento que você começa a retomar o controle. Mas foi isso que mais me fez refletir. Talvez o problema não esteja no fato de você comer demais e nem apenas na gordura. Talvez esteja no fato de que seu corpo passou tempo demais sem reaprender a viver sem receber comida o tempo todo. Ele se acostumou a ser alimentado a cada poucas horas, acostumou-se a reagir a cada vontade de comer e, aos poucos, foi esquecendo que ainda possui uma enorme reserva de energia dentro de si. Eu costumava pensar que emagrecer era uma batalha contra o meu próprio corpo. Mas, quanto mais eu entendia, mais percebia. Meu corpo não estava lutando contra mim, ele apenas estava fazendo exatamente aquilo que os hábitos diários o ensinaram a fazer. E talvez o verdadeiro objetivo não seja se forçar a comer menos, mas ajudar o corpo a reaprender a ficar calmo quando não há comida imediatamente à sua frente. É nesse momento que você deixa de ser controlado pela fome e começa a retomar o controle de si mesmo.